O primeiro mês do ano nos inspira a fazermos reflexões sobre nossas vidas, nossas relações, objetivos que desejamos alcançar. A cor branca simboliza folhas em branco, para registrar o projeto, as expectativas no início de um novo período. No primeiro Papo Médico de 2023, vamos falar sobre a campanha Janeiro Branco. Olá, sejam todos bem-vindos ao Papo Médico. Hoje o nosso papo é com a doutora Camila Ottoni, ela que é médica desde 2007, atuante na área de psiquiatria desde 2008 e médica cooperada da Unimed Anápolis desde 2017. Doutora Camila Ottoni, muito obrigada por sua participação aqui no Papo Médico. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Eventos como esse são muito importantes para a sociedade, para a população, para ver até mesmo se a gente consegue passar algumas informações e diminuir um pouco o preconceito com essa especialidade que é tão importante e as pessoas evitam tanto procurar ajuda, que é com o psiquiatra, com a saúde mental de modo geral. O Janeiro Branco desse ano, o tema é A Vida Pede Equilíbrio. Tem como? A vida é instável, então como que eu vou conseguir equilíbrio? A gente vai precisar sempre, né, de autoconhecimento. Por isso é tão importante a ajuda de um psicólogo, de um profissional da saúde, porque o autoconhecimento, reconhecer o que a gente sofre, quais são as maiores dificuldades, o que gera um desgaste físico, emocional, e o que fazer. É fundamental cuidar da saúde física, da alimentação, de uma noite bem dormida, né? O equilíbrio do trabalho também. Muita gente fala assim, vou parar de trabalhar para ter uma saúde mental. A ausência do trabalho também gera um desconforto, também acho que não seria por aí, mas tentar equilibrar, não é só fazer as coisas que a gente tem vontade, não, a gente tem que ter responsabilidade, a vida faz parte, termos obrigações, não é só fazer o que a gente quer, a gente precisa também respeitar as regras, precisa ter um limite aí, o que eu posso, pelo bem comunitário também. Eu quero fazer isso, mas vai gerar um desgaste em outras pessoas muito grande. Viver então, em sociedade é viver isso, em né? sociedade, a gente precisa respeitar os limites sociais também, né? Mas é importante um corpo, né? Um corpo saudável auxilia para ter uma mente saudável e vice-versa. Doutora, então assim, quando as pessoas pensam em saúde mental, quais os sintomas de alerta que elas têm que observar? Sintomas de alerta são inúmeros, né? Ansiedade está presente no cotidiano, está presente na nossa vida, mas quando a gente vai ter um maior cuidado, principalmente quando passar para os sintomas físicos, é muito comum ter alteração no apetite, alteração do sono, alteração sexual. São inúmeros sintomas que estão bem presentes na ansiedade, que precisam tomar cuidado para que não gere um transtorno mental mais grave, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, procurando ajuda sempre que necessário. Então, é muito importante a gente reconhecer e tratar as causas desses fatores ansiogênicos. Mas, por exemplo, a pessoa está com uma semana de insônia. Isso já quer dizer que ela precisa de uma ajuda de profissional, que essa insônia, nesse quadro repetitivo de 7 dias, já está causando, já é sintoma de um problema de saúde mental? Essa insônia há 7 dias, com certeza já precisa buscar ajuda de talvez um psicólogo, tá? Não necessariamente um psiquiatra, mas de um psicólogo para reconhecer o que está provocando essa insônia. Geralmente tem um fator desencadeante, um evento estressor, então a pessoa não pode ficar sem dormir durante uma semana, então vai precisar de ajuda sim para regular esse ciclo do sono-vigília, porque isso é importante para a saúde mental. Não necessariamente tenha um transtorno mental que a gente vai fechar um diagnóstico, mas tem um sintoma muito importante que precisa sim ser acompanhado, ser reconhecido esses fatores estejam provocando isso. E nós abrimos uma enquete nas nossas redes sociais e tivemos a participação de vários seguidores. Uma das perguntas que nós recebemos é sobre o estresse. Hoje é muito comum, né? A gente costuma falar muito, tá todo mundo estressado.
quando isso pode ser um problema de saúde mental? Isso vai depender muito de cada indivíduo, não dá pra gente generalizar, né? Mas quando começa a gerar problemas funcionais, aí sim é um problema de saúde mental. O estresse está presente, mas quando começa a atrapalhar com sintomas físicos, ou a produtividade, ou o relacionamento interpessoal, isso necessita de uma avaliação mais profunda. Outra pergunta dos nossos seguidores, a gente já falou sobre isso, né? Um pouco, a ansiedade. Como tratar a ansiedade, uma ansiedade corriqueira, de uma ansiedade que já virou um transtorno, né? E a pessoa que convive com o ansioso, como lidar com a pessoa ansiosa? Não é fácil, né? Tratar a ansiedade, evitar a ansiedade e conviver com pessoas muito ansiosas não é uma tarefa fácil, nem existe uma regra de como fazer. A gente precisa evitar, lógico, potencializar essa ansiedade, mas como que a gente vai fazer isso? Nem sempre é possível. Então também não podemos privar todas as informações desse familiar ou amigo, porque é muito comum também um erro ao contrário, né? Assim, não vamos contar nada, mas mostrar que está ali do lado, né? Estou aqui, você não está sozinho, vamos ver como podemos resolver essa situação. A melhor saída é o autoconhecimento dos fatores ansiogênicos, do que está provocando aquela ansiedade e reconhecer o que pode ser feito, como pode ser feito e ter atitude também, né? Outra pergunta que nós recebemos aqui dos nossos seguidores das redes sociais da Unimed Anápolis foi: vontade de sumir constantemente é indício de um problema de saúde mental? Você tem vontade de sumir constantemente, a primeira coisa é reconhecer o porquê dessa vontade. E qual ambiente que te gera uma maior angústia, uma maior vontade de sumir? É do trabalho, é de casa, é de todos os lugares. Então, tudo isso vai fazer diferença a gente avaliar isso, né? Mas não necessariamente é um problema de saúde mental, mas com certeza necessita de uma ajuda psicológica para identificar o porquê dessa vontade de sumir, porque não é o normal uma pessoa querer sumir constantemente. E outra coisa que a gente fala muito sobre saúde mental, quando pensamos em saúde mental, é sobre depressão, né? A gente fala assim, tô deprimido, é uma coisa comum? Sim, mas como identificar que é um problema e a pessoa precisa de ajuda em que determinado momento? A depressão sempre é um problema, né? Agora a questão é o diagnóstico da depressão. Então, isso é muito banalizado. Fulano está depressivo, ou aquela pessoa está depressiva, mas o diagnóstico, a pessoa vai ter que passar por algumas avaliações, temos alguns critérios para fechar esse diagnóstico. E mais uma pergunta dos nossos seguidores das redes sociais, que é sobre transtorno bipolar. Tem cura? Então, transtorno bipolar não tem cura. Porém, não desanimem, porque tem controle, tem tratamento e quanto antes iniciar o tratamento, melhor vai ser o prognóstico. Então, o fator genético conta muito. Se você tem algum familiar com diagnóstico de transtorno bipolar, fique atento a alguns sintomas. É importante uma intervenção precoce, um tratamento mais adequado, para que evite que as coisas piorem lá na frente. O transtorno bipolar é muito amplo, né? Tem um espectro, na verdade é o espectro bipolar, assim, são muitos sintomas. Eu sou muito sincera, eu falo a verdade, as pessoas me acham ruim, mas eu só falo a verdade. Mas será que não foi uma impulsividade na fala? Eu falo muito também assim, como se fosse uma falta de filtro na fala. Fala, é a verdade. Sim, é a verdade, mas precisava ser dita naquele momento, naquela forma. Então isso são características que a gente precisa avaliar, essa impulsividade, tanto na fala, como na alimentação, como em compras. Eu tive um dia muito estressante, vou fazer compras para me desestressar, vou comer essa caixa de chocolate inteira. A gente tem que tomar cuidado com essas atitudes. E aí, considerando esse contexto da nossa sociedade, doutora,
quais são os sinais que as pessoas podem verificar, podem observar e falar assim, não, a partir daqui você já ultrapassou uma linha do que é natural, do que seria normal. E aí já passa a ser um transtorno, já passa a ser uma situação de cuidado com a saúde mental. Essa avaliação a gente necessita fazer é muito detalhada, né? Mas o histórico familiar também conta muito. Na psiquiatria, na maioria das doenças psiquiátricas, o fator genético conta muito. Então, se você tem algum familiar, que seja mãe, pai, irmãos, ou primos, tios, avós, principalmente, esses são os mais comuns, com algum transtorno psiquiátrico, não necessariamente que faça tratamento, que a grande maioria não faz, mas necessita de uma atenção especial, talvez um psicólogo, né? A saúde mental não é só do psiquiatra. Saúde mental tem vários outros especialistas. Tem o psicólogo, o terapeuta ocupacional, assistente social. Temos muitos especialistas envolvidos nisso, que a gente não pode esquecer. Mas quando se trata de criança também, na infância é muito importante a gente avaliar o desenvolvimento daquela criança também. Então, a gente tem que ter alguns sinais de alerta desde a infância. Doutora Camila Ottoni, agradecemos por esse bate-papo com muitas informações importantes para todos nós. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e gostaria de convidar vocês, todos que estão nos assistindo, para cuidar da nossa saúde mental. É muito importante e procurar a ajuda de um especialista sempre que necessário. Não tenha preconceito. O psiquiatra não é só médico de doido, mas eu falo que a gente precisa cuidar para a sociedade não enlouquecer. O Papo Médico está em todas as redes sociais da Unimed Anápolis. A cada mês teremos um tema sobre saúde para bater um papo com os médicos cooperados. Você também pode participar enviando suas sugestões e dúvidas pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo Papo Médico!